Aí a gente vai pensar essa questão do treinamento necessário da seguinte forma. É muito importante um treinador de leões ter um treino muito profundo, saber muito bem aquilo que ele está fazendo, ter uma experiência muito grande. O treinador de leões, ele precisa saber dar comandos claros, ele precisa saber controlar feras, porque de outra forma ele pode ser atacado, ele pode até ser devorado. Mas um dono de gato não precisa de ter tanto treino. É mais ou menos essa a diferença que existe entre a necessidade do treino do professor escolar e a necessidade do treino do pai que ensina em casa. O pai que ensina em casa não é um profissional especializado que aprende tudo de antemão para depois transmitir um conhecimento pronto ao filho. Ele é alguém que aprende junto, um passozinho talvez na frente. Ele ajuda o filho a buscar o conhecimento e ali ele ajuda o filho a processar, a compreender, a mastigar aquele conhecimento que foi recém-descoberto. Ele também transmite ao filho as habilidades e as ferramentas de busca e de processamento dessa informação. O papel do pai no ensino em casa é um papel de mediador, é um papel de facilitador e não necessariamente o papel de professor. Ele pode até ensinar, porque ele vai com certeza ter muita coisa a ensinar. Os pais são mais experientes, viveram mais, têm experiência de vida e aprenderam muitas coisas ao longo da sua vida. Sejam elas consideradas ensino formal ou não, ele vai ter coisas sempre para ensinar. Mas o papel do pai junto ao filho na educação domiciliar é o papel de alguém que vai um pouco à frente, desbravando, buscando junto com o filho, e eles vão aprendendo juntos e vão buscando juntos a informação necessária. Uma outra coisa que não caracteriza a educação domiciliar é a superioridade do currículo sobre o aluno. O que quer dizer isso? Nós temos que aprender o que está no livro. Nós temos que aprender isso, aquilo outro. Não importa o que o filho precisa ou não. Não importa o que esse aluno precisa ou não. Se está no livro, precisa ser ensinado. Se está na grade curricular, precisa ser ensinado. Como é que isso acontece na realidade da educação domiciliar? Existem muitos conhecimentos importantes que devem ser ensinados, que devem ser transmitidos. Mas vai ser respeitado o ritmo do aluno, vai ser respeitado o estilo de aprendizagem dele e vai ser respeitado também um critério de valor daquela família. O que é importante para cada família? O que é importante para a minha família pode não ser importante para a família de outra pessoa. Isso é claro que a gente tem que ter parâmetros para a coisa não ficar completamente solta, mas assim como nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares nacionais, existe um grau grande de liberdade, nós acreditamos que esse mesmo grau de liberdade deve ser aplicado às famílias, para que dentro daquelas diretrizes os pais possam tomar decisões do que é mais relevante para o estilo de vida daquela família e para aquilo que eles têm em mente para a educação dos seus filhos. Também não faz parte do modelo do ensino em casa necessariamente uma divisão rígida em séries. Você precisa de uma divisão rígida em séries quando você está educando um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Você precisa de ter um critério para classificar essas pessoas e para decidir o que vai ser dado para cada grupo. Quando você ensina em casa e você tem um pequeno grupo de filhos para ensinar, essa divisão ela não é necessária. O que é a próxima coisa que o filho tem para aprender? Isso vai depender do que foi a última coisa que ele acabou de aprender. Então, se um filho tem facilidade em algumas coisas, em algumas áreas do conhecimento, ele vai avançar mais rápido. Se ele tem algumas dificuldades, aí a gente vai gastar o tempo que for necessário naquele assunto até que ele o domine. E uma coisa também que não pertence muito ao meio da educação domiciliar é a compartimentalização de assuntos e matérias.
Como na educação domiciliar, o mesmo pai que facilita o aprendizado do filho em matemática, também facilita o aprendizado do filho em ciências, em português, em língua estrangeira, ele sabe o que é que o filho está aprendendo em cada uma dessas áreas. Então não há necessidade de marcar, bom, de 10 a 10h40 nós vamos fazer aula de português. De 10h40 a 11h30 nós vamos fazer aula de língua estrangeira. De 11h30 a 12h10 nós vamos fazer aula de matemática, né? Existem trabalhos em projetos, por exemplo, onde você define um assunto e você vai se aprofundar naquele assunto, tanto que for adequado com o grau de desenvolvimento de cada aluno. E dentro de um mesmo projeto você pode ensinar português, você pode aprender história, você pode aprender ciências. Então vamos usar um exemplo aqui. Nós vamos estudar a vida de Leonardo da Vinci. Para a gente estudar a vida de Leonardo da Vinci, a gente vai querer entender o contexto histórico no qual ele viveu. Aí a gente vai procurar saber também o contexto social, em que país que ele vivia, qual que era a nacionalidade dele, como é que era a sociedade na época que ele viveu. E aí a gente vai estudar sobre a obra dele, o que ele fez, o que ele produziu. Para a gente entender a obra dele, a gente vai ter que entender de arte, a gente vai ter que passar pelas ciências, a gente vai ter que passar pela política, né, para entender o papel dele como estrategista político, o papel dele junto o papel dele como estrategista de guerra. Todas essas coisas vão estar em volta aí desse assunto. Vamos estudar a vida do Leonardo da Vinci. E aí, dependendo do tanto que essa família quiser aprofundar, ela pode querer saber um pouco mais sobre a língua que o Leonardo da Vinci falava, saber um pouco mais sobre esse ou aquele aspecto. Então, um mesmo assunto pode dar aí origem a inúmeros desenvolvimentos no estudo. Essa não é a única forma de ensinar em casa, mas é só um exemplo. O simples fato de que o mesmo pai que ensina uma matéria ou que ajuda o filho a compreender outra matéria é o mesmo pai que ajuda a compreender outras matérias, vai promover uma integração entre as áreas de conhecimento, que é uma coisa muito benéfica para o filho. Porque no momento em que você está armazenando informação na sua mente, essa informação ela é melhor armazenada e ela é melhor recuperada posteriormente se ela for bem conectada tanto a informações que o aluno já tem, como aquelas outras informações que ele está adquirindo naquele momento. Então, essa integração dos conteúdos que estão sendo aprendidos é uma coisa desejável, uma coisa que todas as pessoas que têm algum envolvimento com a educação sabem que é muito benéfica. Então, voltando um pouquinho àquele ponto da capacitação dos pais para ensinar, eu queria estressar um pouquinho esse ponto, porque é uma dúvida, uma grande dúvida que a maioria das pessoas tem a respeito da educação domiciliar. Um pai tem condição de ensinar bem os seus filhos em casa? Tem alguns pontos que nos apontam para essa resposta, de que essa resposta é afirmativa. Os pais são capacitados para ensinar seus filhos. Por quê? Os pais são especialistas nos seus filhos. Eles conhecem os seus filhos como ninguém. Eles sabem melhor do que ninguém qual é o estilo de aprendizagem que cada filho tem. Isso funciona para o filho tal, mas não funciona para o outro filho. Os jeitos e as manias de cada um, as forças e as fraquezas, o que cada um tem facilidade, o que cada um tem dificuldade. Os pais também trabalham com um número reduzido de alunos por professor, ou seja, são poucos filhos para um, entre aspas, professor, que seria o pai, né? Só esse fator em si, ele já traz um ganho enorme. Existem muitas pesquisas hoje em dia que apontam que esse é um grande fator de sucesso
na educação é a quantidade, quanto menor a quantidade de alunos por professor, maior o sucesso no processo educacional. Outros fatores que apontam para a nossa hipótese no momento de que os pais são capacitados para ensinar seus filhos. Os pais têm um vínculo muito poderoso com seus filhos. Os pais são as pessoas que mais se importam com seus filhos. E eles formam com os filhos um vínculo que é potencializador de aprendizagem. Todo mundo sabe que a gente aprende melhor uma matéria quando ela é dada por um professor que a gente gosta, com quem a gente tem um relacionamento significativo. Se há um professor que você não gosta, você acaba não aprendendo bem a matéria daquele professor. Isso é porque a aprendizagem depende de que haja um vínculo afetivo entre quem ensina e quem aprende, para que o relacionamento flua entre eles e aquilo se torne num relacionamento de ajuda para a aquisição de conhecimento. E os pais têm esse vínculo naturalmente com os filhos. Os pais também convivem com os filhos fora do horário de aula. Isso significa que os pais conhecem profundamente a vida dos filhos e intervêm de forma educacional o tempo todo na vida dos filhos, como a gente já falou agora há pouco, né? Que os pais aproveitam todas as oportunidades para ensinar, para mostrar alguma coisa. Os pais mestres também proporcionam a integração de conhecimento entre várias áreas. Foi o que eu acabei de falar, né? Todos esses fatores apontam para dizer que os pais detêm algumas vantagens no ensino dos filhos, algumas vantagens naturais, ainda que não tenham passado por um processo formal de preparo para se tornarem professores. Como que acontece esse aprendizado no ensino em casa? Em primeiro lugar, o aluno aprende através de observação do exemplo. A primeira coisa que o aluno vai aprender é a imitar o seu educador, no caso, seu pai, sua mãe. Os filhos já tendem naturalmente a imitar os pais, a se tornarem parecidos com os pais, mas na educação domiciliar isso vai acontecer mais forte ainda. Por isso os pais devem zelar pelo exemplo que eles são para os filhos. Quando isso acontece na educação escolar, muitas vezes os alunos eles não têm tempo suficiente para formar um vínculo forte o suficiente com bons professores, pessoas que seriam bons exemplos. Eles não têm condição de usufruir o suficiente daquele modelo. E por outro lado, eles também estão expostos a muitos maus exemplos e esse aprendizado também entra, né? Em segundo lugar, os filhos aprendem com a experiência direta. Na educação domiciliar, a gente tem muita experiência direta, porque a gente vai direto ao lugar onde a coisa acontece. Se a gente vai aprender sobre a natureza, a gente vai até a natureza, a gente tem uma liberdade de ir e vir muito maior. A gente pode ir à praia para aprender sobre alguma coisa da biologia marinha. A gente pode ir ao parque para aprender sobre as folhas, as flores, sobre os insetos. A gente pode viajar, a gente não está preso às férias escolares para poder viajar. A gente pode viajar em busca de conhecimento a vários lugares, às cidades históricas, a lugares diferentes. A gente pode ir a museus. E tudo isso vai proporcionar uma experiência um pouco mais direta, um pouco mais de primeira mão dentro do aprendizado.